meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao canal do Comep Morada. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Tome Nota. Hoje, recebendo o nosso querido Vitor Vargas para falar sobre a lição Trilhos da Liberdade. Vitor, seja muito bem-vindo. Amém, muito obrigado. Muito bom estar aqui. É um prazer estar falando sobre esse tema aqui hoje. Que Deus venha nos abençoar para a gente estar crescendo mais conhecimento. Amém, amém. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, já deixa aqui o seu joinha e vamos para mais uma lição. Lição Trilhos da Liberdade, está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versos 9 ao 13. E, Vitor, para começar, para nós abrirmos essa lição, você vem falando sobre o conceito de liberdade. Para a atualidade, qual é o conceito de liberdade que nós temos hoje? Amém, vamos lá. Falar sobre liberdade pode parecer um assunto um pouco superficial, mas conforme a gente vai entrando nele, a gente vai vendo a profundidade do que é sobre isso. E a gente vê que atualmente o que é pregado é que a gente pode tudo. É pregado um conceito secular de liberdade, é aquela famosa meu corpo, minhas regras, que eu posso fazer o que eu quiser, qualquer tentativa de colocar alguma regra é tido como uma imposição, um cerceamento de liberdade. Só que se a gente for olhar até mesmo secularmente falando, a coisa não funciona bem assim. Eu não posso, por exemplo, entrar numa loja, pegar uma televisão e sair sem pagar. Eu não posso matar alguém. Então, essa liberdade, até no meio secular, ela é um pouco cerceada. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Então, o que tem acontecido com essa coisa de fazer o que nós queremos é uma tentativa de remoção de valores, para que possa se impor uma coisa desenfreada. Se a gente for para o conceito de liberdade mesmo, até jogando no Google, o que vai sair é grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Então, até no meio secular falando, liberdade tem a ver com o valor que você elege. Por isso que as leis impõem algumas restrições, porque o valor moral da sociedade restringe isso. Só que o que tem sido levado é tentar tirar esses valores para que você possa agir da forma como você quiser. E trazendo isso, biblicamente falando, esse conceito se aplica a nós quando nós passamos a dosar a nossa liberdade conforme os valores cristãos que nós seguimos. Isso é o conceito de liberdade que nós devemos entender, que nós devemos seguir. Nós não somos livres para fazer o que nós queremos, mas nós escolhemos dosar a nossa liberdade e seguir conforme os padrões que Cristo nos deixa, conforme os padrões que Ele espera que nós seguimos, e isso é nós exercermos a nossa liberdade, biblicamente falando. Amém, Vitor. A Bíblia trata muito sobre liberdade. Inclusive, um dos textos que a Bíblia fala de liberdade é o texto base da lição, onde o apóstolo Paulo vai tratar esse assunto. E é interessante que ele parece fazer uma distinção entre liberdades para os adultos na fé e os novos na fé. Essa distinção realmente existe? Tem uma liberdade diferente para quem é adulto, para quem é novo na fé? E por que dessa distinção? Esse ponto eu acho que é um dos pontos mais importantes da lição, porque ele meio que faz aquele divisor de águas, para a gente estar entendendo sobre o que é liberdade dentro da palavra de Deus e como nós devemos exercer. Aqui ele diz: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então a gente já vê que tem essa distinção entre níveis de conhecimento da palavra de Deus. Tem cristãos que estão mais alicerçados na palavra de Deus e tem aqueles que ainda estão começando uma caminhada. O contexto que ele coloca aqui, que ele traz essa mensagem, é acerca dos alimentos consagrados a ídolos. Então, dentro desse conceito, ele nos vem apresentando essa distinção. E o que apresenta aqui não é essa, eu acho que talvez não seja nenhuma distinção de liberdades, mas a responsabilidade que o nosso conhecimento perante o Senhor traz. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais responsáveis nós somos. Quanto mais ele se revela a nós, mais nós devemos responder por aquilo que ele se revela a nós. E quando nós entendemos essa diferenciação, que tem alguns ainda que estão começando nessa caminhada, nós entendemos que aqueles que conhecem mais têm uma responsabilidade com esses irmãos. Nesse contexto aqui, por exemplo, como ele diz: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desse alimento como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Para entender um pouco mais sobre isso aqui, eu não
creio que o termo seria que os mais fracos na fé têm uma liberdade mais ampla. Mas eu creio que às vezes tem um pouco até mais de restrição. Por exemplo, vamos pegar aqui que todo goiano sabe, da pecuária. Um cristão que está mais alicerçado na fé consegue ir fazer um evangelismo num ambiente desse sem se deixar contaminar. Agora, um novo convertido que vai para um ambiente desse para fazer o evangelismo, vai ver ali um ambiente que ele acabou de sair. Vai ver ali músicas que ele ouvia, vai ver, às vezes, companhias que ele participava junto, e aquilo pode fazer com que esse venha se contaminar naquele ambiente. Então, a nossa responsabilidade é, quanto mais nós conhecemos, mais nós devemos exercer a nossa liberdade, de modo que não venha atrapalhar aqueles que estão começando na fé. Essa lição é uma lição que ela vem afunilando, afunilando, e conforme ela vai chegando no fim, a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. Nós até vamos trabalhar isso aqui um pouquinho mais ali na frente. Mas entender esse ponto, esse alerta é isso, que nós temos responsabilidade para com aqueles que estão começando agora. Nós não nascemos prontos, nós não chegamos num certo nível de maturidade prontos. Todos nós começamos, todos nós passamos por um nível que a gente precisou da ajuda daqueles que estavam mais firmes. E conforme agora é a nossa vez também de estar ajudando quem está no início da caminhada. Amém, amém. É verdade, existe essa distinção. Agora, um outro ponto que nós podemos tratar sobre liberdade, o senhor até falou sobre a pecuária. Hoje nós entendemos que não é uma coisa lícita para um cristão, a não ser que seja um cristão maduro que pode ir para fazer alguma forma de evangelismo. Mas dentro dessa parte de não ser lícito, talvez quem está nos escutando pode pensar, se tem algumas coisas que não são lícitas, se tem tantas condutas, tantas regras, como ser livre? Como ser livre com esse tanto de regras que o cristianismo traz? Aí a gente volta um pouco naquele contexto que nós lemos no início. O contexto de liberdade, ele está mais ligado ao ideal ao qual nós acreditamos do que poder fazer o que nós queremos. E é isso que nós devemos ter em mente. Se nós acreditamos no ideal, num padrão cristão, num padrão que Cristo deixa para nós, nós livremente nos moldamos nesse padrão. Nós livremente escolhemos basear a nossa vida dentro dessa liberdade que Ele proporciona para nós. Então, não é uma questão de ser podados, não é uma questão de ter coisas que nós não podemos fazer, mas são condutas que nós escolhemos abrir mão para seguir este caminho, para seguir esse trilho. Conforme a lição coloca, né, trilhos da liberdade. Se a gente for fazer essa analogia com os trilhos do trem de ferro, o trilho leva para um único destino. O trem de ferro ele é feito para andar em cima desse trilho que leva a um destino. Se ele sai desse trilho, ele descarrilha, ele sai para algum canto, ele perde o propósito para o qual ele foi criado e ali ele perde a sua serventia. Então, quando nós nos colocamos nesse trilho de Deus, nós estamos seguindo um caminho que Ele quer para nós, conforme Ele deseja, conforme Ele planejou, e a gente se coloca nesse caminho. Então, o interessante é nós percorrermos e tendo a convicção de que nós somos livres para escolher, livres para viver nele. Aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, traz um versículo que representa bastante isso, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, essa vida que nós vivemos agora no corpo, nós vivemos com fé nele, porque ele nos amou, porque ele morreu por nós, ele sacrificou por nós. Entendendo isso, nós abrimos mão do mundo, nós abrimos mão daquilo que é contrário e nos moldamos na vontade dele, porque esse é o ideal que nós acreditamos e esse é o ideal que nós queremos seguir até o fim. Amém, amém. E, Vitor, dentro disso que o senhor acabou de falar, e já caminhando para o último tópico da nossa lição, o que é, então, de fato, ser livre? Quando eu terei, de fato, a minha liberdade? Amém. Esse aqui é o ponto que a gente tem que entender. Conforme a gente vem caminhando, crescendo nesse conhecimento, a gente vai entendendo. Quanto mais nós conhecemos, mais nós somos responsáveis. Quanto mais nós entendemos de Deus, mais nós queremos. Nós nos moldamos nessa vontade dele. E aí nós entendemos que exercer a nossa liberdade, no contexto que ele nos deixa em cima dessa palavra, vai além de seguir, de simplesmente seguir o caminho que ele nos deixa, também é uma questão de amor. Amor pelas vidas. Nós exercemos a liberdade de modo a cuidar dessas vidas também. Olha o que ele diz aqui. Ele termina dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Aqui é um ponto que bate na gente nessa lição. Porque nós entendemos que nós podemos exercer a nossa liberdade.
Nós entendemos que nós vivemos dentro desse conceito que Cristo nos deixa. Mas quando nós entendemos o que Paulo deixa aqui, nós entendemos que mesmo condutas que às vezes nós entendemos como lícitas, se aquilo vai fazer alguém fraquejar, que nós devemos abrir mão. Mesmo condutas que às vezes nós entendemos que para nós não tem nada de errado. E aí é onde eu volto naquele ponto sobre os diferentes níveis de maturidade da fé. Às vezes nós entendemos que não tem, que uma conduta não é errada, mas se alguém ver essa conduta sendo praticada em nós, aquela pessoa vai se escandalizar e vai perder a salvação, então nós devemos abandonar essa conduta. Entrando num ponto aqui, sem querer gerar polêmica, sem querer entrar também no mérito se é certo ou se é errado, tem cristãos que defendem, por exemplo, a questão da tatuagem, sem discutir aqui se é certo ou se é errado. Mas tem pessoas que estão caminhando na fé que entendem que é pecado. Aí se eu, que estou à frente de um trabalho, sendo visto, apareço tatuado, uma pessoa vê em mim aquilo, se aquilo for fazer aquela pessoa perder a fé, então eu devo abrir mão disso. Paulo vem trazendo sobre esse exemplo. Se o comer carne for gerar escândalo, que abra mão disso. Então, essa questão que bate, que fecha nessa lição é isso. Nós devemos entender que se a nossa liberdade atrapalhar a fé de alguém, nós devemos abrir mão de algo para que aquela vida seja salva. Nós devemos cativar em nós o amor que Cristo tem, em que nós nos preocupemos mais com a vida que vai ser salva do que com aquilo que nós podemos ou não fazer. É entender que nós devemos viver para ganhar almas e viver para agradar ao Senhor. E isso que nós devemos cativar em nosso dia. Seu áudio está fechado. Vitor, muito bom. Gostamos bastante da lição sobre tratar de liberdade. Antes de encerrar, eu queria perguntar se tem alguma dica para o professor que vai lecionar essa aula. Para que cada um possa tentar despertar essa paixão nos seus alunos. Que às vezes a gente entende sobre essa questão de liberdade somente com aquilo que a gente pode ou não fazer. Mas que nós possamos entender justamente esse ponto aqui, que a liberdade envolve viver em Cristo, mas também envolve o amor pelas vidas. Que nós possamos despertar nos alunos esse amor pelas vidas também, essa vontade de se preocupar com aqueles que estão aos nossos redor. Amém. Glória a Deus. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Uma lição preciosíssima. Aprendemos bastante. Lição Trilhos da Liberdade. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo Tome Nota. Amém? Valeu! Amém.